Meu produtor, Marcos Joel, tá me sinalizando aqui, tá no ponto já? Natan tá ok? Pronto, seguinte, nós vamos direto para Paracuru agora ao vivo, agora são 6h03, porque desde a última terça-feira, um turista de Minas Gerais, que veio passar as férias aqui no Ceará, estava desaparecido. Inclusive, existem imagens do momento em que ele sai da hospedagem, caminhando tranquilamente sozinho e simplesmente desaparece, tá certo? Acontece que na tarde de hoje nós recebemos a informação de que um corpo havia sido encontrado em um mangue na região do Paracuru e nós vamos lá para o local ao vivo com Natan Carcará, que caiu em campo para trazer a notícia em cima do lance em primeira mão para você aqui no Cidade Alerta Ceará. Eita, Natan, que imagem linda, privilegiada, mas infelizmente esse cenário foi palco de uma tragédia. Boa noite. Olá, Isis, boa noite para você, boa noite para os telespectadores do Cidade Alerta. Exatamente, um cenário paradisíaco, mas que infelizmente foi palco de uma verdadeira tragédia, onde teve como vítima o turista mineiro João Luiz Pereira Ramos, ele que tinha 32 anos. Isis, segundo informações, ele teria chegado aqui em Paracuru na tarde da última segunda-feira, até que na terça ele resolveu explorar todo esse trecho aqui que o André Souza está mostrando pra gente. A informação que foi apurada por nossa reportagem aqui no local, Isis, é que o turista mineiro, ele teria o interesse de conhecer o encontro do rio com o mar, que fica exatamente naquele ponto ali, um pouco mais à frente, bem próximo a um local de vegetação. O que é que acontece? Ele teria chegado nessa região e desapareceu. As pessoas começaram a ficar preocupadas, porque o Luiz, ele não estava dando nenhum sinal. Inclusive, aqui a gente pode acompanhar que, de fato, o cenário é bastante acidentado e é necessário do acompanhamento de um guia para poder explorar todo esse local. E a informação é que ele não estava acompanhado, desapareceu e naquele momento bateu o desespero. E hoje, infelizmente, o corpo dele foi encontrado no Rio Curu, um rio que deságua exatamente nesse trecho aqui da praia de Paracuru, e o cadáver estava preso em meio aos galhos. Inclusive, o corpo do turista foi encontrado pela Guarda Municipal e também voluntários que exploraram todo esse trecho aqui de vegetação para poder encontrar o corpo do Luiz. E, infelizmente, o corpo foi encontrado. A gente diz infelizmente, Isis, porque as pessoas tinham a expectativa de encontrá-lo com vida. Com a gente aqui, a Ádila, ela que é voluntária, que inclusive, Ádila, você participou das buscas. Conta pra gente de forma detalhada como foi que aconteceu toda essa operação nas últimas 48 horas. Boa noite. Boa noite, Natan. Boa noite aos telespectadores. Hoje, infelizmente, nós não aproveitamos o cenário de belezas naturais da nossa cidade, pois estávamos à procura do corpo de um companheiro, amigo nosso, que acabou desaparecendo na última terça-feira. A última notícia que ele tinha dado aos seus familiares foi por volta das 10 horas da manhã de terça-feira. Como você já falou, era um turista natural do estado de Minas Gerais e veio a passeio a Paracuru. Inclusive, tínhamos alguns amigos em comum, por isso que eu acabei me voluntariando junto com muitos amigos pescadores artesanais para que a gente conseguisse encontrar o João Luiz vivo ou, infelizmente, o corpo do João Luiz, como acabamos encontrando na tarde, era por volta das 13 horas do dia de hoje, que o corpo dele foi encontrado. E eu gostaria, Natan, de enfatizar a importância do voluntariado. Paracuru é uma cidade muito acolhedora, tem um povo hospitaleiro também, e aí prontamente todo mundo se mobilizou para que a gente conseguisse fazer uma força-tarefa e encontrar o João Luiz de qualquer forma. E nesse voluntariado, destaco a importância dos pescadores artesanais, destaco também a importância do poder público, né, na figura da Guarda Municipal aqui da nossa cidade, do diretor de Meio Ambiente, do Fernando Pimentel, que prontamente se disponibilizou a encabeçar também essas buscas, né? Então, o Fernando Pimentel, que é diretor de Meio Ambiente aqui do município de Paracuru, juntamente com a Guarda Municipal aqui do nosso município, prestaram toda a assistência. Eu e a vítima
tínhamos amigos em comum, que são a Dani e o Luiz, também chamado Luiz, o esposo dela. Então, eles vieram a Paracuru e a gente começou desde ontem a fazer toda essa mobilização, toda essa articulação para que a gente conseguisse encontrá-lo. Então, hoje, destaco a importância dessas pessoas. Um senhor que mora ali na Boca da Barra também disponibilizou a balsa para fazer a nossa travessia. Então, foi todo mundo de mãos dadas, inclusive quando encontramos o corpo, infelizmente, do João Luiz, fizemos uma oração, né, para que ele fizesse sua passagem também em paz. E destaco a importância, né, de termos uma equipe, né, de corpo de bombeiros aqui ou de guardas-vidas, para que essa praia, né, seja desfrutada como ela merece ser, porque na verdade Paracuru tem 20 quilômetros de extensão de praia e a gente aproveita essa beleza de qualquer lugar em Paracuru que a gente esteja. E outra pessoa que eu não posso deixar de citar se chama Adail Narnan, que é um voluntário, um bombeiro voluntário que esteve com a gente durante todo o dia. Inclusive, o Adail foi peça fundamental, né, na hora que encontramos o corpo. Então, Adail Narnan, Guarda Municipal de Paracuru, Fernando Pimentel, os pescadores artesanais, o Lelé, o Jaspion, o Laécio, o Wellington, todo mundo. E, infelizmente, hoje estamos saindo, né, com essa notícia triste, mas Paracuru é um cenário para desfrutar de alegria. Tá, e a Adila, ela que participou de perto dessas buscas, inclusive de forma incansável, percorreu todo esse trecho aqui de difícil acesso que o André Souza está mostrando para a gente. Inclusive, Isis, nós recebemos a informação que o rapaz, ele havia chegado aqui no último dia 19, aqui no Ceará. Então, ele percorreu todas as outras praias aqui do estado, ou melhor dizendo, outras praias como Aracati, Morro Branco, inclusive algumas praias de Fortaleza. E o que é que acontece? Ele veio aqui a Paracuru porque ele tinha um sonho de conhecer. E aqui a gente observa exatamente, olha só, André, a dificuldade que as pessoas tiveram para poder percorrer e fazer as buscas aqui para encontrar o corpo do turista mineiro. E o corpo foi encontrado. É um terreno muito acidentado, a gente tem um pouco recurso de iluminação, mas a gente consegue ter aqui a noção por onde as pessoas passaram. Uma descida aqui bastante complicada de fazer, é um percurso de fato muito delicado. Inclusive, a informação que nós recebemos é que o João Luiz, ele percorreu todo esse trecho aqui, a informação porque teria sido a última localização que ele passou. E, infelizmente, a partir daquela manhã de terça-feira, quando ele disse onde estava, próximo à Praia da Pedra do Meio, que é exatamente nessa direção onde nós estamos, ele desapareceu. E o que é que acontece? As pessoas começaram a fazer buscas aqui na região. E para a gente ser mais preciso de onde o corpo foi encontrado, exatamente naquela direção ali, já bem no encontro do Rio Comar. Já é um ponto de difícil acesso e foi exatamente no encontro do Rio Comar onde ele teria desaparecido, segundo informações, mas o cadáver só foi encontrado um pouco mais à frente, na Fazenda do Camarão, que é um ponto bastante conhecido. Os familiares já chegaram aqui em Paracuru, inclusive a gente tentou contato e a família disse que está muito abalada diante dessa situação, porque todos tinham a mesma expectativa de encontrar o turista com vida, mas infelizmente ele apareceu morto e a suspeita da morte de fato confirmada pelas pessoas aqui é que pode ter sido sim por afogamento, mas é importante pontuarmos que o corpo foi levado ao prédio da perícia forense do município de Itapipoca, Isis, e certamente nos próximos dias deverá aí ser liberado para que seja feito todo o traslado. Nós estamos em um cenário paradisíaco, a TV Cidade exatamente no ponto por onde o turista passou, fez esse percurso. Ele tinha o interesse de conhecer a Praia da Pedra do Meio, que fica nessa direção que o André está mostrando para a gente. Ele passou essa última localização e depois não foi mais visto. E naquele momento, na manhã daquela terça-feira, bateu todo o desespero e os familiares começaram a buscar informações e, infelizmente, ele foi encontrado sem vida. Isis. Ok, Natan, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Natan, André Souza, nosso cinegrafista que caiu em campo.
A equipe que saiu aqui de Fortaleza foi direto a Paracuru. A Ádila, muito obrigada pela gentileza, né, pela empatia, por colaborar tão brilhantemente com a matéria do brilhante repórter Natan Carcará, que foi ao local, os últimos passos dados pelo turista mineiro que desapareceu. Né? Ele que tinha o sonho de conhecer as praias do Ceará, realizou esse sonho. Infelizmente, uma viagem que poderia ter acabado de uma forma feliz, mas acabou em tragédia, vítima aí desse afogamento no mar de Paracuru. Então, você, telespectador que está chegando agora, são 6h14, seja bem-vindo. Estamos com imagens ao vivo do lado esquerdo da sua tela, imagens ao vivo do cinegrafista André Souza, mostrando o exato local onde o turista mineiro desapareceu na última terça-feira. E só apenas hoje à tarde é que o corpo foi encontrado, uma verdadeira força-tarefa que foi montada por nativos lá de Paracuru, né, por agentes de segurança que caíram em campo. A polícia que também já estava apurando esse desaparecimento e na tarde de hoje, em uma área de mangue, o corpo do turista foi encontrado. Natan, muito obrigada. Cuidado aí quando retornar à terra firme, porque a gente viu que o local onde o Natan desceu é o que foi o mesmo percurso que o turista fez, é um local de difícil acesso, um local que tem ribanceira, a escuridão é imensa, então muito cuidado, Natan, bom retorno para você e amanhã no BG Manhã você tem a matéria completa de Natan Carcará.